Começando nosso primeiro programa do ano de 2021, agradecendo já a sua audiência aqui comigo. Vonúvio está de férias. Você que já nos acompanha há um bom tempo está acostumado que Vonúvio começa o ano de folga e eu aqui trabalhando, contando com a sua participação nos próximos 15 dias para fazer o programa comigo. Participe através das nossas redes sociais, temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, também tem o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Hoje nós vamos conversar sobre alguns resultados das urnas nas últimas eleições e agora começando o ano, começando gestões, começando legislaturas nas casas legislativas, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário que se coloca depois dessas eleições de 2020. Quem conversa comigo é a advogada Fernanda Abreu, que vai falar um pouquinho sobre este assunto, vai conversar comigo também sobre a presença da mulher na política, sobre a participação feminina e a eleição de mulheres em 2020, aí, nesse novo quadro que nós estamos vendo nas administrações municipais e nas câmaras também. Nós já temos reportagem aí, pessoal, ou já seguimos com entrevista? Atenção, Master, fala aí comigo. Pessoal, não está dando certo, então já começa a entrevista aqui. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as posses, sobre os vereadores. Você vai ver entrevistas aqui com os eleitos e também vamos mostrar, ainda no programa de hoje, a primeira entrevista coletiva realizada pelo prefeito Alisson Bezerra e a sua equipe. Agora a gente começa o nosso bate-papo com a advogada Fernanda Abreu, primeira entrevistada do ano de 2021. Muito obrigada pela presença, doutora Fernanda. E aí a gente já começa falando eleições, mulher na política, teve muita coisa, teve regra diferente na Justiça Eleitoral em relação à destinação da verba para as candidaturas femininas. Tivemos recorde que foram noticiados de candidaturas femininas, mas um número muito aquém ainda do que seria necessário. De uma forma geral, para a gente começar, como é que a senhora avalia o resultado das urnas para as mulheres? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que fazem o cenário político. Boa noite àqueles que estão nos escutando. Uma felicidade estar aqui, conversar com vocês logo nessa primeira oportunidade do ano, né, de diálogo, de entrevista com o cenário político. Carol, uma das primeiras coisas que foi anunciado como vitória no tocante às candidaturas de mulheres em 2020 foi o aumento dessas candidaturas. A gente vive um momento em que realmente há muito claro, especialmente através de uma cybercultura muito forte, um fomento a essas candidaturas, um fomento popular, a partir da sociedade em si. E foi muito comemorado, inclusive, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, o aumento dessas candidaturas. Só que esse aumento ele precisa ser lido em termos, um aumento que, a meu ver, é ínfimo, porque a gente sai de um percentual médio de 32% de candidaturas para um percentual médio de pouco mais de 33% de candidaturas. E temos mais que ver os resultados dessas candidaturas, porque quando a gente faz o balanço, por exemplo, do Poder Executivo, das capitais do país, apenas Palmas teve uma mulher eleita e foi eleita no primeiro turno. Nenhuma mulher foi eleita no segundo turno para o Poder Executivo nas capitais em que houve realmente eleição no país inteiro. Então, assim, e aí a gente vai poder fazer uma análise dos parlamentos. Se a gente estiver pensando nos parlamentos municipais, a gente tem um aumento um pouco mais significativo, de 13,5% em 2016 para 16% agora, E se a gente pensar as prefeituras das grandes cidades com mais de 200 mil habitantes, a gente também vai ter um aumento razoável de 94 grandes cidades, de 3 mulheres na eleição anterior para 8 mulheres nas eleições atuais. Mas nós estamos falando em números, e números precisam ser lidos
não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente, acerca de quais são os resultados que essas eleições, né, que essas conquistas... Primeiro, se essas conquistas são suficientes, que é muito, de uma maneira objetiva, elas não são suficientes. Se as mulheres são, em média, 50% da população brasileira, em tese, elas precisariam, para a gente ter uma democracia um pouco mais equilibrada no exercício de poder, a gente necessitaria ter mais mulheres no poder. Isso é claro. O nosso parlamento, em âmbito federal e estadual, que foi eleito nos 2 anos anteriores, ele só tem 15% de representação de mulheres. Então, assim, já tomando como ponto de partida, eu estou falando aqui apenas do aspecto realmente estatístico. Tomando como ponto de partida a estatística, nós não tivemos grande evolução. E se a gente pensar também, mesmo com as regras diversas, mesmo com maior rigidez, mesmo com cotas para negros, né, cotas raciais, não só negros, mas negros e pardos, mesmo com as cotas raciais e étnicas, esse resultado também para essa parcela da população não foi tão substancial quanto se pretendia. Claro que é possível evoluir e é necessário evoluir, mas esse é só um primeiro ponto que eu estou colocando no nosso diálogo. Porque a gente sabe que não é suficiente que as pessoas cheguem aos parlamentos, que elas cheguem ao Poder Executivo. A qualidade do trabalho desenvolvido por elas no Poder Executivo e no Poder Legislativo, nós estamos falando aqui dos dois, né? Porque o Judiciário já é uma outra, a gente não tem eleição no Judiciário em regra. Então, assim, a qualidade do trabalho desenvolvido por essas pessoas no desenvolvimento de políticas e na efetivação de políticas públicas inclusivas importa muito. Inclusive, importa a gente perceber e desmistificar a ideia de que só mulheres podem desenvolver ou efetivar políticas para mulheres. E só homens podem desenvolver e efetivar, só homens negros ou mulheres negras podem desenvolver e efetivar políticas para homens e mulheres negros. Né? Na verdade, a proteção e a efetivação, criação e efetivação de políticas públicas para os grupos vulnerabilizados na nossa sociedade é um ônus da sociedade como um todo, especialmente do poder público. Mas aí nessa discussão entra a questão toda a discussão do lugar de fala. Sim. E aí é muito defendido justamente por esses estratos, as mulheres, os negros, outras pessoas que também são consideradas minorias. Sim. É muito importante que a gente não confunda representatividade com lugar de fala, né? Sim. Lugar de fala todos nós temos. A questão é que alguns lugares, como por exemplo, das pessoas brancas, é um lugar privilegiado em relação ao lugar de fala das mulheres e das pessoas negras. Por exemplo, com relação à violência contra a mulher, se a gente for fazer uma análise interseccional, as mulheres negras são quem mais sofrem. Os feminicídios são quem mais sofre com a violência doméstica em relação às mulheres brancas, tá certo? As mulheres em si, a gente tem no Brasil um fenômeno e no mundo em geral, um fenômeno chamado feminização da pobreza. E essa pobreza, ela é mais intensa para as mulheres em relação aos homens e é mais intensa para as mulheres negras em relação às mulheres brancas. Mas o que eu quero dizer para a gente não confundir representatividade com lugar de fala. Lugar de fala todos nós temos. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo ao pessoal que leia o livro da Djamila para acabar não confundindo isso daí. Acontece que, quando você tem um lugar privilegiado, como a situação dos homens brancos na política, não significa dizer que você está desonerado de tratar a questão do racismo. Não significa dizer que você está desonerado de tratar a questão da misoginia. Essa interpretação seria uma interpretação negativa para a gente. Isso é uma responsabilidade social, estatal, de todos. Só significa dizer que você fala de um lugar privilegiado e que você, ao falar, ao se comunicar, ao estar nos espaços, você precisa reconhecer esse seu locus, esse seu lugar privilegiado. E você precisa também se esforçar para que a gente consiga alcançar um mínimo que a democracia formal exige, que é a representatividade. Tá? E aí essa representatividade vem como? Com a presença desses grupos vulnerabilizados nos espaços de poder com efetiva voz. É preciso a gente também entender que apenas a presença, ela não resolve nem o problema da representatividade, nem o problema da desigualdade. É preciso garantir que esses grupos estejam nos espaços de poder e que tenham condições de decidir e participar efetivamente das decisões. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, continua a discussão com a advogada Fernanda Abreu e traz também os detalhes das posses do prefeito e dos 23 vereadores de Mossoró.